O primeiro passo nessa direção foi dado com a inclusão do Alexandre de Moraes na STN-MIS, né, com base no programa GLOMAG. Eu não sei se tem aí, Bruno, a imagem do nome do Alexandre na ficha corrida. Eu mandei isso lá, o João mandou também. É o PDFzinho que a gente tinha com a imagem do Alexandre. Esse passo está dado. A partir de agora vem o segundo passo. O que vai acontecer a partir de agora? Todas as empresas americanas, públicas ou privadas, recebem a mesma ordem anunciada pelo Departamento do Tesouro e são ordenadas a bloquear todos os bens e valores no nome de Alexandre de Moraes e cessar qualquer prestação de serviço a ele. Plataformas de pagamento, companhias aéreas, escritórios de advocacia, redes hoteleiras, seguradoras, corretoras, empresas de tecnologia, marketplace, agência de viagem, operador de cartão de crédito, aplicativo de banco, todos estão proibidos de manter qualquer relação com o nome listado do Alexandre de Moraes. O que nos leva ao... E antes que me perguntem, não pode mais, não posso mais oferecer KY, porque KY é, se eu não me engano, de propriedade da Johnson & Johnson, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, infelizmente, vamos ter que abandonar aqui o KY. Bota aqui na câmera 2 para mim. Alexandre, sinto muito, mas KY não tem mais. Vai ter que usar aí o cuspe do Djalma, porque Johnson & Johnson é uma empresa americana, está proibida de prestar bens, de vender bens, prestar serviço a você, então sinto muito. Natura também não pode, então não sei como vai realmente o cuspe do Djalma, é a minha sugestão agora para as suas práticas. Aposentamos aqui o patrocínio do KY no programa hoje. O terceiro passo, está aqui, muito obrigado, mano. O terceiro passo, que foi o que eu expliquei sobre as US Persons, que este alerta se espalha para fora dos bancos, para fora dos Estados Unidos, os bancos de todo mundo, inclusive esses todos que eu citei anteriormente, são notificados pelas suas áreas de compliance. E aqui vem a parte crítica. Qualquer banco que opere com dólar, que use o sistema SWIFT, que tenha conta correspondente em Nova York, que queira manter negócio com as instituições americanas, que queira fazer qualquer operação em dólar, tem que encerrar, ou seja, todos, tem que encerrar imediatamente qualquer relação com Alexandre de Moraes. E vou dizer, isso inclui conta bancária, cartões, investimentos, custódia de ativo e até operações de câmbio. Viu, Miriam, leitora? Vem aí o quarto passo, então, que começa então a haver o desligamento prático, que é quando o Alexandre terá os cartões bloqueados, as contas encerradas, os saldos são congelados, não são devolvidos a ele, as transferências são recusadas, as reservas são canceladas e ele é banido de qualquer uso de serviços digitais ligados ao sistema financeiro internacional. Até mesmo a capacidade dele de pagar uma hospedagem ou emitir uma passagem de plataforma como Booking, Decolar, Airbnb, Expedia, etc., todas elas são restringidas. Como quinto passo, até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Empresas americanas como a Delta, a American Airlines, a United, são proibidas por lei de vender qualquer passagem ou prestar qualquer serviço ao sancionado. Companhias estrangeiras que voam para os Estados Unidos ou usam o sistema americano, como o Sabre ou o Amadeus, todas elas, na prática, inclusive Gol, inclusive Latam, costumam também seguir as sanções por precaução. Então, isso, na prática, impediria o Alexandre de embarcar mesmo em voos internacionais que não sejam de companhias americanas. Às vezes, empresas que fazem conexão com os Estados Unidos ou que usam aeroportos americanos seguem as diretrizes do OFAC. O que nos leva ao sexto passo, onde os efeitos também se estendem aos familiares imediatos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia cancelado os vistos de Moraes e da sua família 2 semanas atrás, tornando-os, portanto, inadmissíveis no país,
E agora, com a sanção ao Tesouro, a inadmissibilidade se torna definitiva e juridicamente respaldada. Mesmo um voo que faça conexão dos Estados Unidos se torna impossível para essas pessoas. E entendam, a proibição atual do visto dos ministros, ela pode ser levantada a qualquer momento. É muito fácil, o Departamento de Estado pode simplesmente levantar a proibição e restituir os vistos. Eles terão que aplicar de novo, mas permitir que os ministros voltem a tirar visto. A proibição da Lei Magnitsky, ela é eterna. Haveria necessidade de uma ação muito grande para que um sancionado de Lei Magnitsky voltasse aos Estados Unidos. Significa que, muito possivelmente, quase que com certeza, Alexandre de Moraes nunca mais na sua vida pisará nos Estados Unidos, e o mesmo pode se aplicar aos seus familiares. Entendam que isso é bastante relevante. A mesma coisa vale para as sanções financeiras. Mesmo que daqui a 5 anos o nome do Alexandre seja retirado da Lei Magnitsky, a maioria dos compliance de qualquer banco decente no mundo não assumirá novamente o Alexandre de Moraes. E é por isso que isso é chamado de pena de morte financeira. E daí vem o 7º passo, que tem a ver com se o STF tentar emitir uma decisão proibindo os bancos brasileiros de cumprir as sanções. E aí os bancos, como a gente tratou ontem em detalhes no programa, vão se ver diante de um dilema: obedecer ao Supremo ou obedecer ao Tesouro dos Estados Unidos. Se obedecerem ao Supremo, passam a correr o risco real de sofrerem sanções secundárias, como já aconteceu com outros bancos. Eu citei aqui ontem o BNP Paribas, por exemplo, que foi multado em 9 bilhões de dólares, o Standard Chartered, 1,1 bilhão, o Commerzbank da Alemanha, 1,45 bilhão, tudo isso por violar sanções, mesmo sem que esses bancos tenham, esses não têm qualquer tipo de presença física nos Estados Unidos, coisa que a gente já viu que os bancos brasileiros têm. E o 8º e último passo é que, se o conflito escalar, o governo americano pode pressionar o SWIFT, que é o sistema que conecta os bancos no mundo inteiro, a desconectar os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu em outros países, no caso do Irã e da Rússia. E sem acesso ao SWIFT, o banco fica absolutamente isolado, não envia nem recebe dinheiro ao exterior, o comércio trava, a economia trava, o dólar dispara e o Brasil quebra. Resumo, o Alexandre de Moraes agora é um pária no sistema financeiro internacional. A escalada é clara: primeiro revogação, depois inadmissibilidade, agora sanção oficial, bloqueio de todos os ativos. E se as instituições brasileiras decidirem desobedecer, o risco de o problema ser individual passa a ser transformado em um risco sistêmico. E aí, efetivamente, o Brasil quebra e paga toda a conta. Se o caos vai ou não a partir de agora, algumas pessoas estão perguntando aqui no chat, tomar conta da economia do Brasil. Nós estamos com 115 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show, recorde do programa, e eu tenho tanta coisa para falar ainda. Desculpa, me emocionar, meio resfriado, ainda dá nisso. Eu não sei se o caos vai tomar conta da economia do Brasil, porque vai depender de como o establishment brasileiro vai reagir e como as instituições brasileiras vão reagir. E vejam, quem diz isso não sou eu. Aí nós temos mais mensagens aqui chegando que eu vou mandar para o pessoal da pauta. Não, essas já estão na pauta, ótimo. O pessoal da Casa Branca fica me mandando tudo que está saindo. Mas vamos falar justamente sobre isso. Vejam, por exemplo, o que disse sobre isso o secretário do Tesouro Scott Bessent, que eu acho que não pode ser acusado de um bolsonarista, etc. O que diz o Scott Bessent? E fiquem tranquilos, eu vou citar a carta da Casa Branca aqui que alguém está falando, e eu peço aí ao João e ao Bruno para ficarem atentos às publicações que forem saindo. Eu não vou conseguir abrir tudo aqui vou até deixar o nosso grupo de pauta aqui aberto para vocês me avisarem se acontecer alguma coisa. Mas o que diz o Scott Bessent? O Scott Bessent diz o seguinte: hoje o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes,
que utilizou a sua posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui é interessante porque o governo tem sido muito claro que não se trata apenas de Jair Bolsonaro. Diz que se trata inclusive de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o caso mais icônico, mas eles citam outros casos, como nós veremos em seguida aqui no programa. Ele continua: o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. É muito importante que vocês escutem isso. O Tesouro continuará responsabilizando. Atenção, ministros, demais ministros do STF. Atenção, policiais federais, capangas. Atenção, Procurador-Geral da República. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam, continuará responsabilizando aqueles que ameacem os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. Não vamos parar por aqui. Veremos em breve as demais ameaças. Porque a responsabilização de todos que ameacem o interesse dos Estados Unidos e as liberdades fundamentais continuará acontecendo. Hoje, abriu a porteira. Hoje, o violador de direitos humanos é o Alexandre de Moraes. Amanhã, se nada for feito, é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota. Ser sancionado ou não, queridos, agora depende de vocês. Vejam o que disse também o secretário de Estado, Marco Rubio, muito contundente no seu pronunciamento. O que ele diz? O presidente e o Departamento do Tesouro sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o programa de sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Que isto sirva de alerta àqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. A quem será esse recado? E se toga não oferece proteção nem ao juiz que a veste, imagine aos habilitadores do regime que por ele eram protegidos. Se não tiver ficado claro até agora, o oficial sênior da diplomacia pública americana, aquele que o Jorge Pontual não sabia nem quem era e agora a Globo News está replicando, dizendo, não, é um cara de quinta categoria. Meu Deus do céu, essas pessoas, o cara é correspondente há anos, não sabe quem é quem dentro do governo americano. Por isso que o Paulo Figueiredo Show tem 120 mil pessoas assistindo agora. Mas o Darren Beattie desenha, explica o desenho, desenha a explicação para não restar dúvida. O que diz Darren Beattie? O que diz Darren Beattie? As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes anunciadas hoje deixam claro que o presidente Trump leva com a máxima seriedade o complexo de censura e a perseguição instaurado no Brasil. Complexo de censura e perseguição instaurado no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto.